Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, mais uma vez, vou falar, ou vou aprofundar um bocadinho o tema do ego, para que as pessoas entendam, evidentemente, desde o meu ponto de vista, desde a minha realidade e desde a minha própria experiência pessoal. Então, eu acho que muita gente que fala sobre o ego não sabe o que é o ego. Ou, melhor dizendo, não quer dizer que uma pessoa não saiba o que é o ego. Uma pessoa pode identificar, uma pessoa que seja consciente, já tenha ultrapassado esta parte do ego, da parte da consciência primária, e já consiga ver aqui a personagem desde um ponto de vista mais alto, mais consciente, vai conseguir identificar o ego. Mas eu penso, evidentemente, eu penso que a maior parte das pessoas que fala sobre este tipo de assuntos são pessoas de livro. São pessoas que criam conteúdo baseado em livros que leem, ou vídeos que eles também veem, ou de cursos que eles tiram, ou seminários que eles frequentam, e não sabem, não sabem realmente o que é viver sem ego. Muita gente pensa, não é que não pensa, é que nunca viveram a parte de não ter ego. E isto a ver se eu consigo me tentar explicar melhor, porque é quase impossível para as pessoas viverem sem ego. É impossível. Hein? Então, quando alguém fala de soltar o ego, de matar o ego, eu acho que estas pessoas não sabem nem do que é que estão a falar. Quer dizer, não, estão numa realidade totalmente diferente da minha, ou vivem em alucinações, não é? Ou em realidades que eles próprios inventam na sua cabeça, e como lhes falta conhecimento, como lhes falta ter as suas próprias experiências, interpretam o mundo ou interpretam esta informação da maneira que lhes dá a gana, e vocês hão de reparar que a maior parte das pessoas, os gurus da internet, sejam eles da área que forem, normalmente não têm, algumas das pessoas não têm experiência. Não têm. Então, já por aí, é o que eu digo, isto é fácil de identificar. Mas eu vou dar a minha perspectiva sobre este assunto. Eu já falei aqui uma vez sobre o ego, se calhar acho que já tenho 2 vídeos, e eu acho que lá explico muito bem sobre o assunto do ego. Mas hoje vou dar outra variante para ver se vocês entendem a parte do ego. A primeira coisa que nós temos que saber é que o ego é quem sustenta a realidade. Sim, a realidade que tu vives é sustentada pelo ego. Sim. É o que sustenta as tuas crenças. Agora imagina por um momento que tu não tens ego. Sim, neste momento, vamos imaginar que não tens ego nenhum. Se tu não tens ego, esta realidade não se pode sustentar. Não existe razões para estar vivo. Até tu não conseguirias ter objetivos. Não terias razões para viver. Sem o ego, tu não tens razões para viver. Não há. Então, agora, imagina esses gurus da internet que dizem que viver sem ego. Imaginem que isso fosse possível. As pessoas, imaginem um cérebro vazio. Ou parcialmente vazio, porque mesmo que tu tivesses informações, como não tens o ego, ele não sabe não saberia o que fazer com essas informações.
Sem ego, não dá para ele se movimentar. Não dá para ele reagir. Tá? O ego é o que reage aos nossos programas e às nossas memórias. É o que reage às nossas emoções. Aos nossos pensamentos. Ou ao nosso estado mental. Bem, vocês entendem esta parte? É assim, eu já estive nessa situação do não ego. Eu já falei aqui, já contei essa experiência que eu tive de viver sem ego. E foi a experiência mais horrível que eu já tive. Porque a vida deixa de ter qualquer sentido. Qualquer sentido. Eu falei nos vídeos que eu disse, que eu fiz, eu disse que é necessário o ego. Só que nós temos que controlar o ego. Temos que ser conscientes do ego. Para que ele não faça porcaria. Para que ele não tome decisões que não deve tomar. Agora, pronto. Mas esta parte é fácil de entender. Não é preciso uma pessoa ler 500 livros sobre o ego, sobre espiritualidade, para entender esta parte que é tão básica. Evidentemente, desde o meu ponto de vista, desde a minha realidade, desde a minha experiência. Eu não sei quais foram as experiências que eles tiveram. Mas eu acho que muita pouca gente consegue desligar-se do ego. Isso é quase impossível, é quase como a morte. Pelo menos desde a minha experiência. Vocês conseguirem viver sem ego, até gostaria de vos ver como é que vocês viveriam a vida. Se realmente estou bastante curioso. Agora vamos para outra parte que eu acho que vocês devem entender. Claro, a parte da espiritualidade. Porque a espiritualidade também é uma crença. A espiritualidade, o crescimento espiritual é também uma crença que é suportada pelo ego. E é isto que as pessoas não conseguem entender ou ainda não tiveram esta informação para que se faça luz. O ego é o que sustenta tudo, inclusive as nossas crenças. Quando as pessoas pensam, a espiritualidade, crença, isso é uma crença. Temos que nos iluminar, que nos elevar, é uma crença gerada, que está instalada pelo nosso ego e pelos programas e memórias. O ego é que depois interpreta as memórias e programas que nós temos. Evidentemente que isto parece ser uma armadilha para quem entra neste mundo. O próprio ego em si é o que cria a Matrix. É o que cria a ilusão. O falso crescimento espiritual. A falsa ilusão da iluminação. Eu não estou a dizer que este corpo não tenha os mecanismos para parecer um ser evoluído. Que não mexa em energias. Tudo isso, a interpretação do ego vai interpretando conforme nós vamos fazendo os exercícios e vai, pelas suas crenças, ele pensa que nós estamos a elevar. Porque nós estamos neste corpo. Este próprio corpo nem sequer é nosso. Este corpo, simplesmente, estou a dizer, nós não somos este corpo. Apesar de nós estarmos ligados a ele. Ele, quando morrer, o que é que vais fazer da tua vida? Onde é que tu estás? Estás a entender? Então tu estás a jogar com este personagem. E este personagem tem certo tipo de características. Evidentemente tem os seus corpos, não é? O corpo físico, o emocional e o mental e o energético. E vocês jogam um jogo baseado nisso.
E depois, evidentemente, e isto é uma das partes mais difíceis a que eu cheguei na interpretação deste mundo, é que, e isto ainda não está bem definido, e já falei aqui também várias vezes, é onde o corpo, quando nós morremos, todas as nossas memórias e programas vão connosco. Todas essas crenças. Então isto quer dizer que o ego vai connosco quando a gente morre. Por isso é que diz-se que as pessoas, pronto, que algumas pessoas que são médiums, ou que são videntes, ou que têm capacidades de, ou têm experiências com pessoas mortas, nós vemos, até mesmo eu, que estive com a minha irmã não mudou. Ela continuava a ter a mesma capacidade de pensamento. Continuava a ser ela. Mesmo depois de morta. Então, podemos dizer que este corpo, né, todos estes corpos, o corpo físico fica, mas vai o corpo emocional, vai o corpo mental, juntamente com as memórias e programas, o ego, e vai junto. E baseado nessas crenças, quando a pessoa morre, e agora simplificando muito, a gente entra para o mundo astral, ou vai para o purgatório, ou vai para o umbral, não, dependendo, e depois vai para essas cidades aí as cidades astrais, não é? Para depois voltar outra vez. Mas desta vez já não tem o ego anterior do seu antigo, né? Daquele que morreu, não tem o seu corpo, emocional, não tem o seu corpo mental, mas quando volta, passa pelo crivo, apaga tudo, dissolve tudo e fica só a essência, não é? O que se pode dizer que é a alma. Então, a alma vai e entra num corpo físico. E depois, nesse corpo físico, vai-se formar, né? Nesse feto, vai-se formar outra vez, outra versão, né? Do corpo emocional, do corpo mental. Certo? Ele vai ser uma pessoa totalmente diferente. O ego. Agora entendem qual é o jogo principal do ego? Qual é a sua função? O ego, sua função é suster a ilusão. E a partir daqui, né, vocês podem tirar as vossas próprias conclusões e tomar decisões, né, para ver o que é que vocês podem fazer da vossa vida enquanto vivos, né, para ver realmente, prontos, aqueles que já estão do terceiro grau de consciência para o quarto, já estão a passar para esse quarto grau de consciência, a ver se vocês podem tomar outras decisões e ver que caminho tomar, este caminho, não é? Ou o outro caminho que eu já falei aqui muitas vezes, o caminho do zero absoluto, o caminho da tua consciência superior, ou o caminho da alma. Os dois estão aqui, para quem já está aqui a subir do primeiro, segundo, terceiro, está tudo conectado ainda, mas é aqui no quarto em onde a gente se separa, onde a pessoa decide voltar ou sair. Evidentemente, a evolução existe neste lado. Da alma, a evolução existe. É o jogo, faz parte do jogo, da ilusão, aonde o teu ego ainda está. E há outras coisas que eu ainda não entendi, mas a parte da alma, esta parte da alma, apesar de eu já ter experiência, já contei aqui uma experiência sobre a alma, o que é realmente a alma, pelo menos desde a parte emocional, mesmo assim, ainda há muita coisa que eu não sei, que eu gostaria de saber, né? Para poder explicar melhor as coisas. Porque muita gente fala da alma, mas
é tudo de boca para fora. É coisas que inventam ou que imaginam e que pensam. E então são coisas, se nós analisarmos bem, é tudo baseado em que alguém disse, que o outro disse, que o outro disse, que o outro disse. Então é uma sequência de mentiras que vem de trás para a frente e a gente não sabe ao certo se a pessoa teve experiências, é uma experiência própria, sentiu, viu, esteve lá, sabe como é que as coisas funcionam, ou se veio de onde? É uma suposição, canalizou, porque isso para mim não serve. Para mim, se canaliza, não serve. Para mim, tem que ser experiências. Se tu tiveres uma experiência, então já é algo que bastante que uma pessoa pode dizer minimamente que pode ser verdade. Pode ser verdade. Pois é, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Para que vocês entendam minimamente a parte do ego. Se vocês precisarem de mais informação sobre o ego, existem aí muitos vídeos no YouTube, não é? Mas também podem ver os meus, para que vocês entenderem outros pontos de vista, não sempre os mesmos pontos de vista, que as pessoas sempre parecem robots, que estão sempre a falar a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Abram-se a outros pontos de vista, para que a vossa mente consiga quebrar, fazer aí uma rotação de 180 graus, para que vocês vejam outra perspectiva. Ok, meus amigos? Muito obrigado por vocês estarem aí. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostarem, deixem o vosso dislike. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Ou deem as vossas opiniões sobre o assunto, porque eu estou aberto a todos os pontos de vista. Lembrem-se que este é só baseado na minha realidade. Por isso, aqui existe... Quantas cabeças existem neste mundo? Quantas realidades existem? Por isso, meus amigos, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.